Como é que seria a tua vida hoje se você fosse uma pessoa disciplinada? Como é que estaria a tua vida profissional? Como é que estaria a tua vida pessoal? Como é que estaria o teu shape hoje? O teu corpo? Como estaria a tua mente, o teu nível intelectual? Como é que você estaria hoje se você fosse uma pessoa disciplinada? Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar aqui com você o que você precisa fazer para conseguir despertar essa disciplina que ela já está dentro de você. Tudo o que você precisa para fazer o que tem que ser feito, você já possui. Só que o que acontece é que a gente a todo momento busca uma fuga. A gente busca fugir da dor. E o caminho para a disciplina, você precisa entender que hoje eu já tenho praticamente 10 anos vivendo a disciplina militar, né? E a minha história com a disciplina ela começou lá atrás, muito antes de me tornar militar. Porque para eu conseguir sair de onde eu saí, que foi de. Eu trabalhava numa loja de cosméticos, lá eu fazia as entregas de bicicleta, e eu deixei essa vida para me tornar o 46º do país em um dos concursos mais difíceis do Brasil. Então a disciplina, ela não veio do militarismo, porque para eu passar nessa prova, eu tive que estudar e muito, e com muita garra, com muita disciplina, com muitos sacrifícios, eu tive que viver o vale. Eu tive que passar por essas dificuldades. Eu tive que dizer não para muitas coisas, eu disse não para os amigos, namoro, trabalho, tudo aquilo que eu tinha naquele momento, que na época eu tinha 18 anos e assim, o pouco que eu recebia já era muito. Sair com os amigos parece não ser nada, mas quando a gente está nesse período de vida é muita coisa. Então eu tive que me abster. Então, para você já começar a entender, antes de eu falar aqui sobre o primeiro ponto que eu vou trazer para você aqui sobre a disciplina, é necessário você ter uma reeducação mental. É necessário você entender que para toda mudança você vai precisar passar por um vale. Hoje, infelizmente, com o excesso de conteúdo, excesso de informação, rede social, a todo momento a gente está sendo bombardeado de informações e também de oportunidades, de coisas que a gente talvez acredita que é pra gente, que vai resolver a nossa vida, mas que muitas das vezes não é. E até eu também vou chegar nesse ponto para você entender o que vai ser necessário você fazer, o que vai ser necessário você mudar, que você vai ver que não é nada muito difícil, para você conseguir despertar essa disciplina que já existe dentro de você. Você precisa entender que, infelizmente, fomos reeducados sobre o que é disciplina, sobre o que é fazer o que tem que ser feito. Hoje é muito motivacional, é muita gente mostrando coisas e falando o que foi de disciplina, mas só que na internet as pessoas mostram o que elas bem entendem, elas mostram o que elas querem e que muitas das vezes, talvez você pode até duvidar agora, mas muitas das vezes as pessoas que você acompanha, as pessoas que você segue, que mostram resultados absurdos, seja no digital, seja na própria vida pessoal, no físico, pode ter certeza que uma dessas pessoas que você acompanha, ela já mentiu para você alguma vez. De alguma forma, ela mostrou algo que não era de fato. E assim, tudo bem. Infelizmente, a internet vem sendo utilizada por qualquer pessoa e não existe como é que eu posso dizer? Muitas pessoas não têm mais o senso crítico do que é o certo, do que é o errado, do que pode fazer, do que pode não fazer, do que é conveniente mostrar, do que não é conveniente. Bom, se existem pessoas que não têm esse senso crítico para compartilhar as coisas, a gente precisa ter o mínimo também do nosso senso crítico de questionar. E se isso de fato é verdade, e se isso de fato é verídico, se isso funciona. Então, é necessário você reeducar a tua mente para que ele goste, né? É até estranho falar, para que ele goste da dor. E isso não estou falando aqui sobre sadomasoquismo, tá? Muito longe disso, nem, enfim, não era nem para eu ter falado isso, mas só para exemplificar para você entender. Porque o caminho da disciplina é estreito, é tortuoso. É como é dito na Bíblia, né? Que o caminho para o céu é a porta estreita. Não é fácil. Hoje nós fomos reeducados sem perceber ao que é rápido, o que é fácil e o que é prazeroso. Tudo é muito fácil, tudo está através de um clique. Tudo aquilo que você quer tirar da tua vida, você, através de um clique, você consegue trazer isso para perto de você. Seja comer doce, comer besteira, iFood. Você está querendo mudar seus hábitos alimentares? Teu celular está aí. iFood, basta um clique você pede um fast food. Pornografia, você está tentando se livrar disso, mas você está a um clique de entrar em um site
pornô. Então, assim, hoje tudo está muito fácil, tudo muito rápido, e isso é o caminho contrário, né? É o caminho que nos leva, né, usando o termo bíblico aqui, né, o caminho que vai nos levar para o inferno, para o sofrimento eterno. É a porta larga, é o caminho mais fácil, são os prazeres. E o caminho da disciplina, ele parte de uma decisão, seja para o teu lado espiritual, usando esse termo aqui, né, que eu li esses dias. Eu não lembro onde estava, não lembro qual versículo, mas eu li esses dias esse versículo que fala sobre a questão do caminho ser estreito. Então, na vida, né, como Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que o caminho para a mudança é difícil. O caminho que a gente precisa optar pela disciplina para emagrecer, para ficar mais forte, para melhorar intelectualmente, para tirar qualquer tipo de projeto do papel, vai doer. E a gente precisa reeducar a nossa mente a isso. A gente só precisa condicionar nossa mente a entender que a dor será necessária, mas ela é passageira. Entende? Não é você querer ser uma pessoa que sofra com essa dor para sempre. Não, não é isso. É você entender que é uma jornada que você precisa passar por ela e sair, certo? E aqui, por que que você precisa, né? Outro tópico que eu anotei, por que que você precisa viver com a disciplina? Por que que você precisa, ou melhor, né, trazer para você essa questão da dor, de você entender que vai ser difícil, de que talvez você nem aguente, nem suporte. O porquê que isso é importante? Porque esse é o único caminho que vai fazer com que você saia da zona de conforto que você está hoje. A zona de conforto, ela não é um lugar onde vivem os preguiçosos. Eu sempre falo isso porque atribuem, tá na zona de conforto, é preguiçoso, não quer fazer nada. Não, não. Muito pelo contrário. A zona de conforto é o estado que você está vivendo hoje. É o quanto você recebe de salário ou o quanto o teu negócio fatura, é o corpo que você tem, o peso que você está, o teu nível de relacionamento com o teu cônjuge, com teus filhos, com Deus. Tudo isso, o que está agora, nesse momento, acontecendo, os resultados que você tem em qualquer área da tua vida, é a tua zona de conforto. Por exemplo, se você trabalha com alguma coisa, faz algo que você não gosta. Essa é a tua zona de conforto. Por quê? Porque o que é mais fácil fazer? Você se manter nessa rotina que você não gosta ou procurar uma nova rotina, um novo trabalho, uma nova, enfim, algo novo para a tua vida? Entende? Então, é muito mais fácil. Nosso cérebro ele sempre vai como é que eu posso dizer? Ele vai sempre se adaptar àquilo que é mais fácil. É sempre assim. Então, isso já explica o porquê que é tão difícil a gente abandonar os hábitos ruins. Por isso que é tão difícil a gente mudar, né? Se mudar literalmente, sair de uma casa para uma outra, sair de um trabalho para outro, fazer novos amigos. Por isso que é difícil, porque o nosso cérebro ele se adapta, ele faz de tudo para deixar as coisas mais fáceis. E isso explica o porquê que é muito mais fácil optar por coisas mais prazerosas. Por isso que é muito mais fácil optar pelo celular, pelas redes sociais, para desperdiçar o teu tempo, a tua atenção e o teu foco para pegar um livro para você ler, do que pegar aquele curso que você comprou, que foi mais um e você não terminou. É muito mais fácil você optar pelo celular do que sentar a bunda na cadeira e estudar, certo? E aqui o que eu vou trazer para você do como é possível você despertar essa disciplina em você. Porque como eu disse lá atrás, não é porque eu me tornei militar que eu sou uma pessoa disciplinada, muito pelo contrário. Eu precisei da disciplina antes de me tornar militar. Eu passei um ano inteiro me dedicando nos estudos, todos os dias, sem errar, de segunda a sábado, agindo com disciplina e, apesar de ter me formado em escola pública, concluí o ensino médio estudando de noite, porque eu trabalhava, eu consegui me tornar o 46º do Brasil. E isso não foi talento, não foi dom, e foi pelo esforço, foi pela disciplina, foi por esse vale que eu falei para você. E aqui eu vou te apresentar agora o que eu chamo de hierarquia da disciplina. Na prática, são pequenas perguntas que vão gerar clareza para você, que vão fazer com que você olhe para aquilo que você almeja fazer, aquilo que você tem como objetivo e entender se aquilo de fato é para você e que se for para você, você vai conseguir agir com disciplina para chegar naquele lugar, certo? O primeiro, a base aqui dessa hierarquia, que eu dividi em 3 pontos, é o quê? É a visão. É você ter clareza do que você quer. Não é
o que eu quero que serve para você. Você precisa ter clareza se isso que você quer de fato é para você mesmo. Porque hoje a gente está sendo influenciado a todo momento por resultados que a gente vê de outras pessoas que a gente nem conhece, nem sabe se de fato é verdadeiro, como eu falei lá no início. A gente perdeu o mínimo do senso crítico de julgar se aquilo, caramba, será que é real? Será que isso é para mim? Será que funciona mesmo? A gente perdeu esse senso crítico. Então, assim, o que eu tenho de objetivo é para mim, não é para você. O objetivo que eu tive lá atrás de passar no concurso era para mim. Eu tinha o motivo para fazer aquilo. Não era porque os meus pais queriam que eu fosse militar, nunca foi, porque eu nunca quis ser militar, né? É até estranho, mas era para mim. Emagrecer, ganhar mais massa magra, mudar teus hábitos alimentares. O que você está buscando é de fato o que você quer mesmo ou é o que você está vendo de referência de outros influenciadores ou de outras pessoas que estão fazendo? O que você quer de fato para você? Porque quando você entende de fato se aquilo que você quer é para você, a gente já evita muitas coisas ruins que vêm, né? Quando você tenta agir com disciplina, você tenta superar a procrastinação, você dá aquele start, mas morre no meio da praia, né? Começa a nadar, 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 nadar e morre no meio da praia, né? Aquele ditado. E isso gera pra gente o quê? Frustração. A gente começa a dizer para nós mesmos, é um diálogo interno, que a gente é preguiçoso, que não tem condição, as circunstâncias são ruins, que você não é capaz. A nossa mente começa a sabotar os nossos pensamentos e nos colocam lá embaixo. A nossa mente é incrível, como ela consegue fazer a gente esquecer de tudo aquilo que é importante, de tudo aquilo que a gente já conquistou na nossa vida, que a gente sabe que tem de potencial, as nossas formações, o que a gente já leu, a nossa experiência, e ela guarda num cantinho lá que você não consegue achar. É incrível isso. E o fato de você procrastinar, o fato de você não terminar o que começou, ele parte daqui. Você tendo uma visão clara do que você quer, se isso de fato é para você, parabéns, você já deu o primeiro passo, você já começou certo, entende? E aí isso vai fazer com que você consiga avançar para a segunda etapa, que é a finalidade. O para que você quer aquilo? Ou por quem você quer aquilo? Qual é a finalidade de emagrecer? Qual é a finalidade de estudar todos os dias? Qual é a finalidade de expandir o teu negócio? Qual é a finalidade de produzir conteúdo aqui na rede social? Qual é a finalidade disso? Vejo a todo momento gente perguntando o que eu faço para ter motivação todos os dias. Gente, essa motivação que você está dizendo não é a motivação que a ciência fala o que é motivação. Isso está ligado à dopamina, isso está ligado às nossas necessidades básicas de fazer aquilo que nos convém. Você está atrás de motivacional. Motivacional é aquilo que você vê um filme, você vê um conteúdo, você vê um Reels de um cara correndo ou malhando, treinando e você, caramba, sobe aquela inspiração em você, sobe aquela excitação e você, quero fazer também. Só que o motivacional, ele é como se fosse uma gasolina adulterada. Você abastece, enche o tanque, mas ele acaba assim, ó, em muito pouco tempo ainda danifica o teu carro, né? Danifica o motor do teu carro, a tua bomba de combustível, enfim. O que acontece? O que você precisa fazer é trocar essa busca constante por motivação por encontrar a finalidade. Porque quando você encontra a finalidade, no meu caso, passar no concurso, a finalidade era a seguinte: para que eu conseguisse alcançar minha independência financeira. Passar no concurso para que eu pudesse ajudar os meus pais futuramente. Porque lá em casa, né, quando eu vivia com meus pais, a condição não era boa. Então, assim, para quem? Atribua para o seu filho, pelo seu filho, pela sua família, pelo seu futuro. Não sei, ou para você mesmo, ou por Deus, não sei. Atribua, né? Gere essa finalidade do que você quer fazer para que você sempre desperte em você essa motivação interna e não dependa de motivacional para agir. Terceiro e último ponto da hierarquia da disciplina, antes de eu compartilhar aqui com você, eu quero te convidar agora para o workshop online e 100% gratuito, o plano anti-procrastinação. Como é que vai ser na prática? Estaremos juntos, ao vivo, em uma sala secreta, não vai ser ao vivo aqui no YouTube, você vai receber um link para você participar e eu vou estar ali compartilhando com você, né, o que você precisa fazer para superar a procrastinação e tirar aquele projeto do papel, para você parar de ficar postergando tudo aquilo que você falou que ia fazer ou que você até começou e não deu seguimento, não terminou.
esse workshop é para quem quer vencer a procrastinação de fato e viver uma vida disciplinada. E na verdade, conquistar resultados com disciplina. Então, para você participar, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você clicar no link, você vai entrar num grupo do WhatsApp e lá você vai receber as informações do dia e do horário desse workshop. Tá certo? Aproveita já agora, clica aí embaixo, entra no grupo e depois continua aqui assistindo esse vídeo que eu vou compartilhar aqui agora com você o terceiro ponto sobre a questão da hierarquia da disciplina. Falei visão, né, do que você quer. 2, finalidade, o para quem, né, o porquê, para gerar essa motivação interna para você. E o terceiro e último ponto, responsabilidade. A responsabilidade é você entender que só vai depender de você. Você precisa trazer, você tem que chamar a responsa para você, né, abraçar aquilo que você se prontificou, que jurou de pé junto, que falou que ia fazer para dar aquele basta na tua vida, é contigo. Responsabilidade. Quando eu estava lá estudando, todos os dias, eu chamava a responsa para mim. Eu tinha horário para chegar e horário para sair. Eu era um dos primeiros a chegar e, na maioria das vezes, o último a sair. Eu tinha a minha responsabilidade. E qual era? Era de sentar a bunda na cadeira e estudar. Era quando eu estava assistindo uma aula, fazer perguntas, tirar minhas dúvidas e fazer questão adoidado. E isso, gradativamente, com muito esforço, foi me tornando cada vez melhor. E o resultado foi esse, a minha aprovação. Em 2 tentativas eu fui aprovado. Então, para tudo na tua vida, hoje, o que você precisa assumir a responsabilidade? O que você precisa mudar na tua vida que se enquadra na tua visão? É o que você quer? É. Para quem? Você já definiu a pessoa? Ou por você mesmo? Ou para o quê? Enfim, gerou essa motivação interna, agora assumir a responsabilidade. É como se você olhar no espelho e falar para você mesmo, é contigo agora. A responsa é tua. E claro, até abrindo um parêntese aqui, é comigo, mas eu preciso de Deus. Isso aqui veio agora na minha cabeça, eu sei que eu preciso compartilhar, porque nessa jornada a gente acaba, como é que eu posso dizer, esquecendo que a gente é dependente de algo. Eu acredito com toda a convicção e toda a certeza de que nós fomos criados por Deus e tudo que foi feito por Ele é dele e para Ele, né? E a Bíblia diz que precisamos fazer tudo aquilo que a gente for fazer, na verdade, tem que ser para a glória de Deus. Então, é você e Deus, né? Vamos colocar assim porque em muitas das situações que você vai estar vivendo, e acho que a maioria dos piores momentos que você vai estar passando de crises, de ansiedade, de depressão, de estresse, né, de estar frustrado, você vai estar sozinho. E aqui eu quero deixar que e aqui eu quero deixar claro para você que você nunca estará sozinho por completo. Você só precisa se lembrar nesses momentos em que você estiver de fato fisicamente sozinho de que Deus ele está no controle. Ele está agindo, ele está trabalhando, ele está te dando o suporte necessário para você conquistar aquilo que você almeja. Então, é você fisicamente, é você consigo mesmo. Mas, de modo geral, no dia a dia, é todos os dias, que é uma rotina até que eu faço diariamente. É já começar o meu dia, que é, na verdade, a frase que eu falo, é não comece o seu dia de qualquer jeito. É começar o dia entregando nas mãos do Senhor. Oração, ler a Bíblia e começar e seguir o dia, porque eu sei que hoje em dia é muito corrido, a gente tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer, a gente não consegue ter um dia inteiro livre para poder ler a Bíblia, orar, fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer com muito tempo. Mas se você tem pouco tempo, aproveite o tempo que você tem e entregue nas mãos de Deus. Então, aqui voltando na questão da hierarquia da disciplina, assumir a responsabilidade é o último estágio, que é contigo e com mais ninguém. Só vai depender de você. E essa hierarquia da disciplina, né, até como uma tarefa que eu passo para você aqui agora, escreva, anote tudo isso, todas essas perguntas que eu trouxe para você e responda, porque não vai adiantar nada você assistir só mais um conteúdo de disciplina e acreditar que isso aqui vai ser o que vai mudar a tua vida da noite para o dia e que assim, não vai, a jornada vai ser doída, vai ser difícil, vai ser chato, vai ser complexo e você vai ter que suportar. E tá tudo certo. Quero até aproveitar aqui, se você tá tomando essa decisão agora, de agir com disciplina para aquilo que você está sempre postergando, bota aqui no comentário que eu quero ver
qual decisão que você está tomando. Para emagrecer, se é para estudar, se é para criar conteúdo, se é para crescer o teu negócio, bota aqui no comentário que eu quero ver, tá certo? E é isso. Espero que esse conteúdo tenha agregado na tua vida. E se isso aconteceu, deixa o teu like aqui nesse vídeo e compartilha também esse vídeo. Manda lá nos grupos, do WhatsApp, da família, do trabalho, da igreja, de onde quer que seja. Compartilha essa mensagem. Para de ficar mandando besteira para os outros e compartilha o que de fato vai gerar transformação. Tá certo? E é isso. Vamos para cima e vamos vencer. Tamo junto.